Olá, olá. Espero que você esteja bem, a sua família também. Esse vídeo é para a nossa série de estudos sobre espiritualidade emocionalmente saudável. A gente está usando o livro do pastor Peter Scazzero, dos Estados Unidos. Esse livro aqui, ó, bonitão. Espiritualidade emocionalmente saudável. Para você que talvez esteja vendo esse vídeo só hoje, e para você ter uma ideia, essa série já hoje chega na aula 42, né? E nós passamos da metade do livro há pouco. Então, a aula número 42 não é pouca coisa não, tá bom? Ah, mas eu não vi as aulas anteriores. Aí no meu canal do YouTube você vai encontrar todas as aulas anteriores, tá? Desde a primeira. E aí você vai conseguir aí entender muita coisa que eu vou falar aqui hoje, talvez, né? Hoje, por exemplo, a gente vai entrar numa temática que é a seguinte: amplie sua alma através do sofrimento e da perda. Amplie sua alma através do sofrimento e da perda. Então, é um capítulo 7 do livro, que vai falar sobre a ideia do sofrimento e da perda, mas por uma perspectiva diferente. A ideia do sofrimento e da perda como uma possibilidade de ampliar a nossa alma, né? Da gente crescer com isso, tá bom? Normalmente, quando a gente fala de sofrimento e de perda, a gente pode conjecturar, por exemplo, que em tempos de sofrimento, em tempos de perda, as pessoas têm uma tendência natural de, em vez de crescer, em vez de ampliar a alma, como ele usa esse termo, tudo bem que a tradução, né? O livro é em inglês, se foi traduzido, nem sempre a tradução fica bacana, mas ampliar a alma, crescer, em vez de fazer isso na hora do sofrimento e da perda, a maioria das pessoas tem a tendência de se enfraquecer, se diminuir, o sofrimento traz para a pessoa não uma ampliação da alma, mas pelo contrário, a alma fica muitas vezes até doente, né? Doenças da alma que nós conhecemos, por exemplo, são doenças muito sérias, tá? Então nós temos diversas doenças da alma aí que foram surgindo ao longo dos anos e que nós precisamos estar muito atentos a elas, tá bom? Aí temos depressão, ansiedade, síndrome do pânico, síndrome do pensamento acelerado, né? Entre outras tantas, distúrbios do sono, entre outras tantas, né? Que vem surgindo aí ao longo dos anos, na verdade vem sendo descobertas, né? Que já existiam, mas vêm sendo aceleradas com essa modernidade líquida que a gente vive, que a gente chama aí até de pós-modernidade, mas na verdade é a modernidade líquida, tá certo? Então, nessa ideia do ampliar a alma através do sofrimento e da perda, o Peter Scazzero aqui no livro vai abordar uma temática bastante interessante. Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês hoje, lembrando que os nossos vídeos têm em média 10 minutos, né, máximo 12. Alguns eu cheguei a 15, mas eu vi que não são edificantes. Né? Ficar muito tempo olhando um vídeo é complicado. Por melhor que a comunicação seja, por mais didática que exista, tá? Então, em torno de 10 minutos, nós vamos refletir aqui sobre a ideia de se render aos nossos limites. Então, tem uma afirmação que é a seguinte: não tem um desastre maior na vida espiritual de um cristão, por exemplo, do que ele ficar imerso dentro de uma irrealidade, né? Irrealidade. Então, fugir da realidade é algo desastroso na vida espiritual de qualquer cristão. Essa é a primeira afirmação que eu queria colocar, até porque a gente vai falar sobre se render aos nossos limites, certo? Então, o pastor Peter coloca a seguinte frase: a perda marca o lugar onde ocorre o autoconhecimento e uma poderosa transformação se tivermos a coragem de participar plenamente do processo, né? Então ele vem falar sobre autoconhecimento e transformação, mas apenas se nós tivermos coragem de participar plenamente desse processo de perda, desse processo de sofrimento. Aqui vale lembrar, por exemplo, quando a gente fala de luto, quando a gente fala de perda, normalmente a gente sofrimento, a gente associa
muito rapidamente a questão da morte. E não necessariamente, né? As pessoas podem viver lutos por diversas coisas. Então, a pessoa não fica de luto ou não sente que perdeu apenas com a morte de um querido, de uma querida. Não é só neste momento. Nós temos lutos de vários tipos. Então, por exemplo, uma pessoa que chega ali aos seus 50 e poucos, 60 anos e se aposenta, pessoa que ficou mais de 30 anos na atividade profissional, trabalhando, ela pode viver ali um luto. Ela está perdendo aquela sua dinâmica de uma vida, 30, 40 anos fazendo, trabalhando, vida profissional, e aí ela se aposenta e, puxa, não faço nada mais, estou em casa. Né? É um luto, é uma perda, certo? A perda de um emprego, né? A pessoa tem família, filhos, esposa, a esposa tem marido, filhos, e um deles ou os dois perdem a questão do trabalho. Então você perder o seu chão, isso também é uma perda que causa muito sofrimento, né? A perda da saúde, né? Então não necessariamente a morte em si, mas a perda da saúde, a perda da condição de desenvolver atividades que você sempre desenvolveu e agora você passa por esse tempo de perda. Isso causa sofrimento, é um momento de luto. A separação de uma pessoa amada, então quando acontece, por exemplo, um rompimento de um relacionamento, especialmente se ele for longo, ou um casamento, um divórcio, por exemplo, são momentos de perda que causam sofrimento. E a gente pode enquadrar dentro da questão das formas e variáveis dos lutos, tá certo? Então, por exemplo, quando uma mãe, um pai tem que se separar de um filho, uma filha que sai de casa, vai morar longe, em outro lugar, em outro país, temos casos na nossa igreja assim, né? Acontecendo nesse momento. Ou quando se casam, que saem do ninho, aí os pais, quando todos os filhos saem de casa, existe a síndrome do ninho vazio, né? Que aí fica só o marido e a mulher, ou só um dos dois, se aconteceu já algum falecimento ou divórcio, enfim, mas o ninho fica vazio. É uma síndrome que acontece do ninho vazio, porque os filhos se casaram, foram embora, mudaram de cidade. Então são perdas muito difíceis que causam sofrimento, naturalmente sofrimento. Então o luto não se enquadra, perda e luto não se enquadra apenas em relação à morte de queridos e queridas, mas em outras tantas situações. Perder amizades, né? Você tem uma amizade muito bacana e aí por algum fator ou algum fator externo, alguma situação que acontece, essa amizade se desfaz. Isso é muito difícil, isso é muito dolorido, é doído, né? Então causa sofrimento, causa dor. Essas perdas causam sofrimento e dor, tá? Agora, a gente está pronto para participar plenamente, ter coragem de participar desse processo de transformação, de autoconhecimento nesses momentos de perda, porque são momentos de muita reflexão. Isso não pode ser desconectado, né, da questão dos nossos limites como seres humanos. Então, eu não posso separar, não posso desconectar. Ter coragem de passar pelo processo de transformação de autoconhecimento plenamente, nos momentos de perda, de luto, de separação. Não posso desconectar dos meus limites como ser humano, do seu limite como ser humano, né? Os limites, eles estão atrás de todas as nossas perdas. Cada ser humano vai vivenciar o mesmo luto, talvez, ou lutos semelhantes, de maneira diferente. Porque cada um tem o seu próprio limite. A gente não pode fazer tudo que a gente quer, porque nós temos os nossos limites, né? É interessante que Deus coloca limites na gente, porque a ideia do Senhor é que a gente fique com os pés no chão, que a gente possa nos manter humildes, né? É interessante que a palavra humildade, até anotei aqui, ó, vem do latim humus, e a gente sabe que o humus significa terra, então humildade vem do latim humus. Então a ideia de humildade, do conceito de humildade, é que a gente tem os pés no chão. Humus é terra, humildade, pé no chão. Por isso que o Senhor coloca os limites na gente, para a gente se manter com os pés no humus, humildade, com os pés no chão. É interessante que a nossa cultura, aqui também o pastor Peter fala, a nossa cultura interpreta as perdas como invasões que interrompem partes da vida ou momentos da vida.
Então a gente acaba se entorpecendo em algumas situações no meio da nossa dor da perda, como por exemplo através de negação, né? Então, muitas pessoas ficam em negação, acusação, racionalização, dependência, rejeição, todas são situações que podem surgir, emergir aí no meio de uma dor, tá? E aí a gente busca o quê? Atalho espiritual, né? Para contornar essas feridas. E muitas vezes a gente exige que os outros acabem levando a nossa dor. Então isso é muito perigoso. Todos nós enfrentamos muitas perdas, né? Muitas separações, muitos lutos aí dentro da nossa vida, né? E aí nós temos uma escolha a fazer para a gente fechar a nossa reflexão. A escolha é se essas perdas, né? Se essas perdas, mortes, esses lutos serão finais ou se eles nos abrem para novas possibilidades e profundidade de transformação em Cristo. Então, a grande questão é, todos nós enfrentamos perdas, lutos, sofrimentos ao longo da vida. A grande questão é uma escolha a ser feita. Se essas perdas serão finais, né, encerramento de vida, de ciclo, ou se elas vão nos abrir para novas possibilidades e profundidades de transformação em Cristo. Essa é a grande questão. As perdas, os sofrimentos e os lutos serão finais ou nos abrirão possibilidades para transformação, profunda transformação em Cristo? Fica com essa questão, fica com essa reflexão e na semana que vem a gente vai seguir nessa temática de ampliar a alma a partir de sofrimento, de perda, de dor, de luto, tá bom? Eu espero que tenha sido pelo menos reflexiva essa nossa conversa aqui, esse meu monólogo com você, tá bom? 12 minutinhos chegando, eu disse que era em torno de 10, 12, né? Vamos encerrar por aqui. Semana que vem a gente segue a nossa reflexão, será a aula 43, tá bom? Deus abençoe você, ótimo restante de semana aí, não sei que dia que você está vendo esse vídeo, que Deus te abençoe e a gente se encontra na próxima semana.